Então, retomando, vamos logo a esse encontro de Esaú e Jacó. Como a gente terminou no vídeo anterior, Jacó estava com tanto medo de Esaú, mas com tanto medo, que repartiu todo o povo que estava com ele em 4 bandos, né? Nos 2 primeiros bandos ele colocou as 2 servas, né? As 2 concubinas com seus filhos. No terceiro bando ele colocou Lia com seus filhos, e no 4º bando ele colocou Raquel e seu filho Benjamim, que até então era o caçula. Por quê? Ele pensava que se Esaú viesse ao seu encontro armado, se ele ferisse um bando, os outros iriam sobreviver. E por que ele colocou Raquel por último, na retaguarda? Porque ela era a predileta. Simples assim, para todo mundo ver. E aqui no capítulo 33, então, nós temos o grande encontro. Além de usar essa estratégia, Jacó também tentou usar uma outra estratégia com seu irmão Esaú. Antes de efetivamente eles terem um encontro, Jacó mandou na frente alguns servos com presentes para Esaú, porque ele dizia que isso talvez aplacaria a ira de Esaú. Quando Esaú encontra essas pessoas no caminho e pergunta: quem sois, de onde vens? Esses servos respondem: somos do bando do teu servo Jacó, e ele mandou esse presente, e ele também vem ao teu encontro com presentes. E Esaú não quer nem saber, manda passar adiante. Jacó treme, né, de medo, porque Esaú não aceitou o seu presente. Então Jacó imaginou que Esaú ainda estivesse bem irado. Só que o sangue falou mais alto e a paz reinou. Quando eles se encontram, os 2 se abraçam, os 2 choram. Esaú conhece os filhos de Jacó, conhece as suas esposas, e Jacó se humilha, né? Esse é um grande fator determinante, eu acredito, para a reconciliação. Jacó se prostrou aos pés de Esaú, pediu perdão, ofereceu presentes. Esaú perdoou, não aceitou os presentes a princípio, só aceitou depois que Jacó insistiu muito com ele, né, para que aceitasse. Mas o importante foi que eles fizeram as pazes, não foi por presente, foi realmente pelo amor. O sangue falou mais alto, e com certeza Deus aplacou o coração de Esaú. Essa passagem é interessante. Se você ficou com muita dó de Esaú por ele ter perdido todas as bênçãos lá da primogenitura, não se preocupe, Deus abençoou a Esaú também. Aqui tem uma parte aqui, um versículo no capítulo 33, que Esaú diz que não vai aceitar o presente de Jacó, que são bois, né, ovelhas, gado, porque ele já tem muito. Então Esaú também havia sido abençoado por Deus, e não tinha mais qualquer tipo de mágoa em relação a Jacó. Então os 2 irmãos, Jacó e Esaú, fizeram as pazes. Logo mais à frente, nós temos os versículos que fala que Jacó volta para Siquém em paz. A Bíblia fala bem assim, capítulo 33, verso 18. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Então vocês vão ver que interessante, eles, os nossos patriarcas, eles habitaram na terra da promessa, na terra de Canaã, porque depois é que eles voltam para o Egito, e a gente vai saber mais para frente o porquê que o povo de Israel foi parar no Egito. Quem sabe dizer? Logo mais capítulos à frente a gente vai descobrir por que de Canaã, eles estavam já na terra da promessa, eles vão para o Egito, lá se tornam escravos e voltam para Canaã. Logo mais nós vamos saber. Mas eu frisei esse versículo 33:18 porque Jacó tinha feito aquele voto com Deus, e a Bíblia fez questão de frisar, de registrar que realmente ele foi próspero, chegou são e salvo, reencontrou seu pai, reencontrou sua mãe, tá? Isaac aqui ainda era vivo, ele ainda passou um períodozinho. Quem enterrou Isaac foram os 2 filhos, Esaú e Jacó. Logo mais à frente a gente vai ver. E aqui no capítulo 34, é aquele capítulo à parte sobre a única filha de Diná. Até então Jacó tinha 11 filhos homens e uma única filha mulher.
né? Logo mais vai nascer José, que completa os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. O capítulo 34 tem por título Diná e os Siquemitas. Diná, ela era filha de Lia, né? A primeira esposa de Jacó, a aborrecida, mas ela foi a que mais deu filhos para Jacó. Mesmo assim, ele não morava com Lia, ele morava com Raquel. Lembrando que eles moravam em tendas, né? E eles chegaram na terra lá de Siquém, se estabeleceram, e o príncipe lá de Siquém possuiu a Diná. A Bíblia não deixa claro, pelo menos na minha versão, se ela foi estuprada ou se ela foi humilhada porque ela se deitou com o príncipe, né, de Siquém. Porque a Bíblia fala que a Bíblia não deixa claro se foi um estupro, mas que ela foi humilhada. Por que ela foi humilhada? Porque ela se deitou com o homem antes de casar-se com esse homem. Então isso para o povo de Israel naquela época era loucura. As mulheres elas deveriam se casar primeiro para depois, né, coabitarem com seus esposos. Só que quando o príncipe de Siquém se deitou com Diná, tirou a virgindade de Diná, ele se apaixonou por Diná e quis casar com ela, porque a Bíblia fala que ele era dos mais honrados, né, da casa de seu pai. Por isso que eu acredito que ele não tenha a estuprado, eu acredito que ele tenha seduzido a Diná. Quando Jacó fica sabendo disso, você imagina, 11 irmãos e só uma irmã. Ele se cala, os filhos dele estavam trabalhando, né, com gado, com rebanho, e fala que vai esperar os irmãos dela, seus filhos, chegarem. E eles ficaram extremamente chateados, extremamente indignados. Era filha única, né, mulher, ela era virgem, e o costume lá é que só perdesse a virgindade na noite de núpcias, após o casamento. Eles ficaram revoltados, mas, por fim, de tanto aquele príncipe, né, de Siquém, insistir que queria casar com Diná, Jacó concordou. Mas os irmãos de Diná, filhos de Jacó, usaram de uma estratégia para vingarem-se de sua irmã. Eles falaram que consentiriam sim de dar Diná como esposa, né, do príncipe lá de Siquém, com a condição que todo o homem, todo macho dos animais fossem circuncidados, que fosse cortado carne de seu prepúcio. Vocês lembram que lá nos capítulos anteriores de Gênesis, a circuncisão, embolei aqui, a circuncisão, ela foi uma marca do povo de Israel. Todo homem ele deveria ser circuncidado ao 8º dia. Então os filhos de Jacó falaram isso: nós daremos Diná como esposa, pegaremos das suas filhas como esposas para nossos filhos, desde que todo homem seja circuncidado. Como a Bíblia fala que eles eram o mais honrado, né, dos seus irmãos lá de Siquém, eles concordaram e foram lá e conversaram, né, com todos os anciões da cidade, e a cidade concordou. Você pode ver aqui no capítulo 34, verso 21, fala: estes homens são pacíficos para conosco. Isso é o pai do príncipe lá de Siquém falando. Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa. Aí vem aqui para o 22. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. E aí, no 3º dia da circuncisão daqueles homens, daquela terra, Levi e Simeão não aguentaram de tanta dor no coração. A Bíblia fala que quando os homens, né, estavam sarando daquela circuncisão, 2 filhos de Jacó, Levi e Simeão, entraram na cidade e mataram todos a fio da espada e tomaram Diná de lá, porque Diná já tinha sido entregue para ser esposa do príncipe de Siquém.
E a Bíblia fala que pegaram bois, jumentos, gado, levaram tudo cativo. Jacó deu aquela bronca, porque foi um pacto, foi um acordo. E Simeão e Levi quebraram esse acordo. Isso aqui, esse capítulo, eles lá na frente, quando Jacó for abençoar cada um dos seus filhos, ele não vai esquecer desse fato aqui. Quando a gente chegar, vocês vão lembrar. Jacó, ao abençoá-los, vai relembrar esse episódio aqui, que na verdade foi uma grande traição por parte dos filhos de Jacó para com aqueles homens, né? Que tinham sido tão honrados em cumprir o voto que eram ser circuncidados, e mesmo assim eles foram lá e mataram a cidade toda, pegaram do seu rebanho. Jacó dá aquela bronca nos filhos, fala: agora os povos vizinhos vão me fazer odioso pelos povos vizinhos. E aí eles dão aquela resposta para o pai deles: nossa irmã não é prostituta, né? Então, aqui no 34, verso 31, responderam Levi e Simeão: abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta? E aqui acaba essa história. A partir de amanhã, nós vamos adentrar a história do nosso irmão José. Vai ter o restinho da história de Jacó, o nascimento de José, a morte de Raquel, os descendentes de Jacó, as 12 tribos, como foi o seu relacionamento com José, como José acabou sendo vendido para o Egito. E aí eu já estou dando uma dica para vocês para saberem como que o povo de Israel foi parar no bendito do Egito. Nos próximos capítulos nós vamos saber. Fiquem ligados, obrigado pela companhia e vamos que vamos rumo à leitura bíblica. Tchau, tchau!